Criatividade e ousadia são as melhores palavras para definir a escola belga, que é uma escola rica em ingredientes, sabores e aromas e muitos adjuntos, sendo frutas, açúcares, barris. A gente vai ver muita coisa nessa escola tão diferente. A Bélgica é caracterizada como a escola cervejeira de potência. E quando a gente fala potência aqui, a gente pode trazer vários sinônimos. A gente pode falar de potência alcoólica, porque a gente vai encontrar muitas cervejas com álcool elevado, 12, 13, 14%. A gente pode falar em potência aromática, porque a gente vai ver muitas cervejas de alta fermentação e cervejas de alta fermentação trazendo muitos ésteres que vão lembrar frutas maduras, né, frutas passas. A gente pode falar de potência quando a gente tem fermentação mista e espontânea, trazendo um pool de micro-organismos que vão trazer aromas diferenciados, notas que a gente pode chamar até de selvagem. Então essa potência, ela é uma grande referência da escola belga. Leveduras, micro-organismos e fermentação ganham um espaço tão grande dentro dessa escola que as lagers, que a gente viu muito lá na escola alemã, pouco aparecem aqui. E quais são as características mais fortes dessa escola? A gente vai falar muito de cerveja de fermentação mista. O que isso significa? Quando a gente fala mista, é que a gente tem mais de um micro-organismo atuando. A gente pode falar das cervejas de fermentação espontânea, as famosas lambics, que inclusive é uma denominação de origem. Então, se é uma cerveja de fermentação espontânea, significa que nenhum micro-organismo, nem levedura, nem bactéria é adicionado ali. Esses micro-organismos hoje já são pesquisados, a gente sabe que são muitas bactérias, leveduras, que se depositam naturalmente no mosto que está resfriando e vai atuar ali durante a fermentação e a maturação. Essas cervejas levam em torno de 2 a 3 anos para ficar prontas. E a gente vai ver muito também as cervejas de alta fermentação com bastante potência alcoólica e aromática. E aqui a gente pode falar que a versão Pilsen da Bélgica seria uma Blonde Ale. E aí a gente vai ver ésteres lembrando frutas, como banana, como maçã. Outro ponto interessante é a criatividade e liberdade no uso de ingredientes. E aí a gente vai ver muitos adjuntos ousados. A gente vai ver frutas, as mais variadas, a gente vai ver ervas, a gente vai ver especiarias e a gente vai ver tudo isso trazendo muitas nuances em sabores e aromas. E se a gente está falando que é uma escola tão ousada, a cerveja de trigo não seria uma cerveja de trigo comum, como é na Alemanha. Na Alemanha a gente vai ver esse estilo dentro da lei da pureza. Na escola belga, ela tem a característica básica de uma cerveja de trigo, porém ela tem a adição de casca de laranja e também semente de coentro. Então é uma cerveja muito consumida durante o verão. E a gente pode dar um exemplo aí de serviço para tomar essa cerveja. Quando você for tomar ela, adicionar uma rodela de laranja, que é como os belgas fazem. Aqui a religião também tem uma forte influência. Então a gente vai ver muitos mosteiros. E diferente da escola alemã, aqui os mosteiros são denominados mosteiros trapistas. E para ter esse selo de autenticidade trapista, é preciso se submeter a um crivo que vai aprovar se a abadia pode receber esse selo para produzir cerveja. E além de produzir cerveja também, uma curiosidade é que muitas dessas abadias também produzem queijos. E são queijos também produzidos com cerveja. A cerveja entra como ingrediente na massa do queijo ou para lavar o queijo e fica uma harmonização impecável. E não é só queijo que a gente vai encontrar para harmonizar na Bélgica.
A gastronomia é levada muito a sério, então a gente vai encontrar muitos restaurantes, muitos chefes que utilizam as cervejas como ingrediente para cozinhar. A gente vai ver muitas cervejarias que produzem rótulos específicos que só são encontrados em determinados restaurantes. Então essa cultura de harmonizar e de apreciar a cerveja como alimento é uma característica muito forte dentro dessa escola. E também o serviço. A gente vai ver que para cada tipo de cerveja, para cada marca, existe um copo específico e isso é levado muito a sério. Eu, por exemplo, já fui para a Bélgica e deixei de tomar cerveja em um restaurante porque eu cheguei lá e o dono disse para mim que não tinha o copo daquela cerveja, então ele não iria servir para mim. E ele tinha cerveja, só não tinha o copo. Então, para a gente ver como que eles levam isso muito a sério. E se você já tomou ou já viu o serviço de uma cerveja belga, você deve ter reparado que geralmente a taça tem um formato de cálice. E por que isso? Lá no início do módulo a gente explicou que a escola belga é uma escola de potência. Potência aromática, mas também potência na formação e retenção de espuma. E muitas vezes os guias de estilo sugerem que a espuma é tão intensa que lembra um mousse. Então esses copos com a boca mais aberta vão propiciar que essa espuma seja formada por mais tempo e vai fazer com que a gente tenha mais facilidade para sentir esses aromas tão intensos. Mas a gente vai falar muito mais sobre isso nos próximos módulos. Convido você para continuar assistindo. Thank you.